Olá pessoal, tudo bem? Legal, né? Olha só, hoje nós vamos conhecer a história de um grande homem do século XIX chamado Jonathan Edwards. Vamos conhecer o seu trabalho e o seu papel fundamental no primeiro grande despertamento. Vamos lá? Mas antes de começar nosso pequeno estudo, dê seu like, se inscreva no canal e aperta no sininho para receber todas as novidades que vêm pela frente. Beleza, pessoal? Não esqueça de deixar seu comentário, de dar sugestões para que nós venhamos trazer novos ensinos, novos estudos e novas pesquisas que vai edificar muito a nossa fé e o nosso conhecimento em Cristo. Vamos lá? Há 2 séculos que o mundo fala sobre o famoso sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado. E um dos ouvintes que se agarravam aos bancos pensando que ia cair no fogo eterno. Esse fato foi apenas um dos muitos que aconteceram nas reuniões em que o Espírito Santo desvendava os olhos dos presentes para eles contemplarem a glória do céu e a realidade do castigo que está bem perto daqueles que estão afastados de Deus. Jonathan Edwards, entre os homens, era um vulto maior nesse avivamento, que se intitulava O Grande Despertamento. Sua vida é um exemplo destacado de consagração ao Senhor para o desenvolvimento maior do intelecto e, sem qualquer interesse próprio, de deixar o Espírito Santo usar o mesmo intelecto como instrumento nas suas mãos. Amava a Deus não somente de coração e alma, mas também de todo o entendimento. Sua mente prodígia apoderava-se das verdades mais profundas. Contudo, sua alma era de fato um santuário do Espírito Santo. Sob a aparente calma exterior, ardia nele o fogo divino, como um vulcão. Os crentes atuais devem a esse herói graças à sua perseverança em orar e estudar sob a direção do Espírito. A volta às várias doutrinas e práticas da igreja primitiva. Grande é o fruto da dedicação do lar em que Edwards nasceu e se criou. Seu pai foi um amado pastor de uma só igreja durante um período de 64 anos. Sua piedosa mãe era filha de um pregador que pastoreou uma igreja durante mais de 50 anos. 10 das irmãs de Jonathan, 4 eram mais velhas do que ele e 6 mais novas. Muitas foram as orações que os pais ofereceram a Deus para que o único e amado filho fosse cheio do Espírito Santo, em que se tornasse grande e perante o Senhor. Não somente orava assim fervorosamente e constantemente, mas mostravam-se igualmente zelosos em criá-lo para Deus. As orações à volta da lareira os estimularam a se esforçarem e seus esforços redobrados os motivaram a orarem mais fervorosamente. O ensino religioso e permanente resultou em Jonathan conhecer intimamente a Deus. Quando ainda criança, quando Jonathan tinha 7 a 8 anos, houve um despertamento na igreja de seu pai e o menino acostumou-se a orar sozinho 5 vezes todos os dias e a chamar outros da sua idade para orarem com ele. Citamos aqui as suas palavras sobre esse assunto. A primeira experiência de que me lembro de sentir o íntimo, a delícia de Deus e das coisas divinas foi ao ler as palavras de 1 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra e glória para todos sempre. Amém.
Sentia a presença de Deus até arder o coração em brasa, a alma, de tal maneira que não sei descrevê-la. Gostava de passar o tempo olhando para a lua e, de dia, a contemplar as nuvens e os céus. Passavam muito tempo observando a glória de Deus, revelada na natureza, e cantando as minhas contemplações do Criador e Redentor. Antes me sentia demasiado assombrado ao ver os relâmpagos e ouvir o troar do trovão. Porém, mais tarde, eu me regozijava ao ouvir a majestosa e terrível voz de Deus na trovoada. Antes de contemplar, 13 anos, iniciou seu curso em Yale, onde o segundo ano leu atentamente a famosa obra de Luke, ensaio sobre o entendimento humano. Vê-se nas suas próprias palavras acerca dessas obras. O grande desenvolvimento intelectual do moço, achei mais o gozo nisso do que o mais ávido avarento em ajuntar grandes quantidades de ouro e prata, de tesouros recém-adquiridos. Edwards, antes de contemplar 17 anos, diplomou-se em Yale com as maiores honras. Sempre estudava com esmero, mas também conseguia tempo para estudar a Bíblia diariamente. Depois de se diplomar-se, continuou seus estudos em Yale durante 2 anos e foi então separado para o ministério. Foi nessa altura que seu biógrafo escreveu acerca de seu costume de se dedicar certos dias para jejuar, orar e examinar a si mesmo acerca das suas consagração. Com a idade de 24 anos, Edward escreveu: "Dediquei-me solenemente a Deus e o fiz por escrito, entregando a mim mesmo e tudo que me pertencia ao Senhor, para não ser mais meu em qualquer sentido, para não me comportar como quem tivesse direitos de forma alguma, travando assim uma batalha com o mundo, a carne e Satanás até o fim da sua vida." Aos 24 anos, casou com Sarah Pierpont, filha de um pastor, e desse enlace nasceram como na família do pai de Edwards, 11 filhos. Ao lado de Jonathan Edwards, no grande despertamento, estava o nome de Sarah Edwards, sua fiel esposa e ajudadora em tudo. Como seu marido, ela nos serve como exemplo de rara intelectualidade. Profundamente estudiosa, inteiramente entregue ao serviço de Deus, ela era conhecida por sua santa dedicação ao lar, pelo modo de criar seus filhos e pela economia que praticava, movida pelas palavras de Cristo, para que nada se perca. Mas antes de tudo, tanto ela como seu marido eram conhecidos por suas experiências em orações. Faz-se menção destacada, especialmente do período de 3 anos, durante o qual, apesar de gozar de perfeita saúde, ficavam repetidas vezes sem forças por causa das revelações do céu. A sua vida inteira foi de imenso gozo no Senhor. Jonathan Edwards costumava passar 13 horas todos os dias estudando e orando. Sua esposa também diariamente o acompanhava nas orações. Depois da última refeição, ele deixava toda a lida a fim de passar 1 hora com a família. Mas quais as doutrinas de que a igreja havia esquecido e
as que Edwards começou a ensinar e a observar de novo, com manifestações tão sublimes, basta uma leitura superficial para descobrir que a doutrina a qual deu mais ênfase foi a do novo nascimento, como sendo uma experiência certa e definida, em contraste com a ideia da Igreja Romana e de várias denominações. O evento que marcou o começo do grande despertamento foi uma série de sermões feito por Edwards sobre a doutrina da justificação pela fé, que fez os ouvintes sentirem a verdade das Escrituras, de que toda a boca ficará fechada no dia de juízo, no dia do juízo, e que não há coisa alguma que por um momento evite que o pecador caia no inferno, senão o bel prazer de Deus. É impossível avaliar o grau do poder de Deus derramado para despertar milhares de almas para a salvação. Seu primeiro, nos lembramos condições da Igreja da Nova Inglaterra e do mundo inteiro. Nessa época, quem até hoje não se admira do heroísmo dos puritanos que colonizaram as florestas da Nova Inglaterra, passaram, porém, em glória, e a igreja, indiferentemente e cheia de pecado, se encontrava face a face com o maior desastre. Parecia que Deus não queria abençoar a obra dos puritanos, obra que existiu unicamente para a glória. Por isso, no mesmo grau que havia coragem e ardor entre os pioneiros, houve entre os seus filhos perplexidade e confusão. Se não pudessem alcançar de novo a espiritualidade, só lhe restavam esperar o juízo do céu. O famoso sermão de Edwards, Pecadores na mão de um Deus irado, merece menção especial todo o tempo. O povo, ao entrar para o culto, mostrava um espírito leviano e mesmo desrespeitoso. Diante dos 5 pregadores que estavam presentes, Jonathan Edwards foi escolhido para pregar. Era um homem de 2 metros de altura. Seu rosto tinha aspecto quase feminino e o corpo magro de jejuar e orar, sem qualquer gestos encontrados num braço sobre a tribuna. Segundo o manuscrito na obra, mão falava em voz monótona. Discurso sobre o texto de um Deuteronômio 32, versículo 35. Ao tempo em que restava o seu pé. Depois de explicar a passagem, acrescentou que nada evitava por um momento que os pecadores caíssem no inferno, a não ser a própria vontade de Deus, que Deus estava mais encolonizado com alguns dos ouvintes que com muitas pessoas que já estavam no inferno, que o pecado era como um fogo encerrador dentro do pecador e pronto, com permissão de Deus, a transformar-se em fornalhas de fogo e enxofre, e que somente a vontade de Deus, indignado, os guardavam da morte instantânea. Prosseguiu então, aplicando o texto ao auditório. Aí está o inferno com a boca aberta. Não existe coisa alguma sobre a qual a vós possais firmar e segurar entre vós
e o inferno existe apenas a atmosfera. Há atualmente nuvens negras da ira de Deus pairando sobre vossas cabeças, prendizendo tempestades espantosas com grandes trovões. Se não existe vontade soberana de Deus, que é a única coisa para evitar o ímpeto do vento até agora, sereis destruídos, e a vós tornareis como a palha da eira. O Deus que vós segura na mão sobre o abismo do inferno, mais ou menos como o homem segura uma aranha ou outro inseto nojento sobre o fogo durante um momento, para deixá-lo cair, depois está sendo provocado em extremo. Não há que admirar se algum de vós, com saúde e calmamente sentados aí nos bancos, passarem para lá antes de amanhã. O resultado do sermão foi como se Deus arrancasse um véu dos olhos da multidão para contemplar a realidade e o horror da posição em que estava. Nessa altura, o sermão foi interrompido pelos gemidos dos homens e os gritos das mulheres. Quase todos ficaram de pé ou caídos no chão. Foi como se um furacão soprasse e destruísse uma floresta durante a noite inteira. A cidade de Enfield ficou como uma fortaleza sitiada. Ouvia-se em quase todas as casas o clamor das almas que até aquela hora confiavam nas suas próprias justiças. Esperavam que a qualquer momento o Cristo descesse dos céus com os anjos e apóstolos ao lado e que os túmulos entregasse os mortos que neles haviam tais vitórias como o reino das trevas foram ganhas de joelhos. Eduardes não abandonara nem deixara de gozar os privilégios das orações, costume que vinha desde meninice. Continuou a frequentar também os lugares solitários na floresta onde podia ter comunhão com Deus. Como um exemplo, citado as suas experiências com a idade de 34 anos, quando entrou na floresta a cavalo, lá prostrado em terra, foi-lhe concedido ter uma visão tão preciosa da graça, amor e humilhação de Cristo como mediador, que passou uma hora vencido por uma terrene de lágrimas e pranto. Como era de esperar, o maligno tentou anular as obras gloriosas do Espírito Santo. O grande despertamento, atribuído tudo ao fanatismo em suas defesas, Eduardo escreveu: Deus, conforme as Escrituras, faça coisas extraordinárias. Há motivos para crer, pelas profecias da Bíblia, que sua obra mais maravilhosa seria feita nas últimas épocas do mundo. Nada se pode opor às manifestações físicas, como as lágrimas, gemidos, gritos, convulsões, faltas de força. De fato, é natural esperar, ao lembrarmos-nos da relação entre o corpo e o espírito, que tais coisas acontecem. Assim falam as Escrituras do carcereiro que caiu perante Paulo e Silas, angustiado e tremendo, do salmista que exclamou sob a convicção do pecado: envelheceram os meus ossos pelos meus bramidos durante o dia. Salmo 32, versículo 3.
dos discípulos que, na tempestade do lago, clamaram de medo, da noiva dos cânticos, que ficou vencida pelo amor de Cristo até desfalecer. Certo é que, na Nova Inglaterra, começou em 1740 um dos maiores avivamentos dos tempos modernos. É igualmente certo que este movimento se iniciou não com os sermões celebres de Edwards, mas com a firme convicção desde que há uma obra direta que o Espírito Santo divino faz na alma humana. Note-se bem, não foram os seus sermões monótonos, nem a eloquência extraordinária de alguns, como George Whitefield, mas sim a obra do Espírito Santo no coração dos mortos espiritualmente, que começando em Northampton, espalhou-se por toda a Nova Inglaterra e pelas colônias da América do Norte, chegando até a Escócia e Inglaterra, de uma época de maior decadência. A Igreja de Cristo entre a população escassa na Nova Inglaterra despertou e foram arrebatadas de 30 a 50 mil almas do inferno durante um período de 2 a 3 anos. No meio das suas lutas, sem ninguém esperar, a vida de Jonathan Edwards foi tirada da terra. Apareceu a varíola em Princeton e um hábito médico foi chamado de Filadélfia para inocular os estudantes. O nosso pregador e 2 de suas filhas foram vacinados. Na febre em que resultou, as forças do nosso herói diminuíram gradualmente, até que, um mês depois, faleceu. Assim, diz um de seus biógrafos, em todo o mundo onde se falava o inglês, era considerado o maior erudito desde os dias do apóstolo Paulo ou de Agostinho. Para nós, a vida de Jonathan Edwards é uma das muitas provas de que Deus não quer que desprezamos as faculdades intelectuais que Ele nos concede, mas que as desenvolvamos sobre a direção do Espírito Santo e que as entregamos desinteressadamente para o seu uso, que a entregamos desinteressadamente para o seu uso. Edwards foi um grande homem. Ele foi de 1703 até 1758. E fica aqui esse exemplo de vida, de oração, de dedicação aos estudos que este homem teve no século XIX. Eu deixo esse pequeno estudo para vocês se autoanalisarem, assim como Jonathan Edwards fez. Nós devemos nos se autoanalisar e nos dedicarmos não só às orações, mas também aos estudos. Que os novos pregadores e novos estudiosos se atente que não só estudar ou não só orar, devemos unir os dois. A oração e o estudo bíblico faz com que crescemos na graça e no conhecimento de Deus. E assim eu agradeço a todos que ouviram esse vídeo e que vão ouvir. Fique capaz de Deus a todos vocês.